Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática. Sou o professor Lucas e hoje nós vamos ver algumas situações, problema que envolve a divisão de números decimais finitos, tudo bem? Mas antes da gente começar, a gente precisa lembrar alguns termos que nós vimos lá na última aula, certo? Que em uma divisão nós temos alguns elementos, que é o dividendo e o divisor. A partir deles, nós vamos criar outros, que são o quociente e o resto, certo? Então, nós vimos que para dividir números com vírgulas, nós temos que fazer o quê? Igualar a quantidade de casas decimais, certo? E como é que a gente faz isso? Acrescentando os zeros, certo? Vamos ver uma situação que a gente usa essa ideia aí, beleza? Então, acompanhe comigo aí, ó. Situação 1. Sabe-se que 147,6 litros de vinho devem ser colocados igualmente em 18 tonéis, barris, certo? Quantos litros de vinho serão colocados em cada tonel? Beleza. Então, ó, o que nós temos que fazer? Nós temos que dividir a quantidade de litros de vinho para os 18 tonéis, beleza? Nós vamos fazer uma divisão. 147,6 litros dividido para 18. Então, como é que a gente faz essa divisão com números decimais, com número com vírgula? Lembra que nós temos que igualar a quantidade de casas decimais. Perceba que 147,6 tem uma casa decimal. Já o 18 não tem nenhuma. Então, nós vamos igualar. Nós vamos colocar uma casa decimal no 18, acrescentando zero. Então, na outra linha, coloca uma barrinha horizontal aí e reescreve essa continha aí, ó. Então, 147,6 dividido para 18,0. Agora nós temos o quê? Uma balança está em equilíbrio. 147,6 tem uma casa decimal e o 18,0 também tem uma casa decimal, certo? Está em equilíbrio. Agora o que nós vamos fazer? Reescrever esse número, agora tirando a vírgula, certo? Coloca uma barrinha aí, ó, e na outra linha escreve o quê, ó? O mesmo número, agora sem a vírgula, certo? Então fica 1.476 dividido para 180. Essa divisão você já sabe fazer. Então você vai pensar em um número que multiplicado por 180 vai ser próximo ou igual a 1.476. A gente vai saber esse número direto? Não. Nós vamos testando até encontrar esse valor, certo? Então, nós já sabemos o quê? Ó, que se eu multiplicar 8 vezes 180, o resultado vai ser 1.440 e nós vamos subtrair esse resultado de 1.476. Fazendo essa subtração, o resultado dá 36. Perceba, pessoal, que esse 36 é menor que 180 e não pode ser menor. Então, o que nós vamos fazer? Acrescentar um zero ao lado do 36, desculpa. E lá no quociente, nós vamos colocar uma vírgula. Muito bem. E agora nós temos 360 dividido para 180. E é bem simples essa divisão, certo? Se eu multiplicar 2 vezes 180, o resultado vai dar 360. E nós vamos fazer essa subtração, dando zero. Então, encerrou a nossa divisão. Então, o que significa isso? Que em cada tonel serão colocados 8,2 litros. Beleza, pessoal? Vamos para a segunda situação, ó. Diz o seguinte: João tem uma TV de 40 polegadas. Curioso para saber quanto mede uma polegada, ele mediu a distância entre os dois cantos, como mostra a figura, em diagonal, certo? Essa linha vermelha diz que é a diagonal dessa TV, certo? E obteve 101,6 centímetros. Qual é aproximadamente a medida que ele encontrou para uma polegada? Então, pessoal, como vocês sabem, o ser humano, desde a pré-história, tentou encontrar meios para utilizar para medir as coisas, não é? Uma delas foi a polegada. Então, o que nós temos que fazer? Ó? Nós vamos fazer essa divisão de 101,6 para 40 para saber o valor aproximado de uma polegada, certo? Então, observe que 101,6 tem uma casa decimal, 40 não tem nenhuma. Então, o que nós temos que fazer? Igualar. Então, nós vamos colocar, como é que nós vamos igualar? Acrescentando zeros, certo? Então, na outra linha, você vai colocar o quê? Um zero e uma vírgula ao lado do 40 e agora nós temos um equilíbrio.
os dois números têm uma casa decimal. Na outra linha, nós vamos escrever os mesmos algarismos, tirando a vírgula. Então, nós vamos ter o quê? 1016 dividido para 400. Essa você já sabe resolver. Agora, você vai pensar em um número que multiplicado por 400 é próximo ou igual a 1016, beleza? Esse número vai ser o quê? O 2. 2 vezes 400, nós vamos ter o quê? 800. Nós vamos subtrair esse 800 de 1016 e o resultado vai ser 216. Perceba que 216 ele é menor que 400. Não pode ser menor. Então, o que nós vamos fazer? Acrescentar o zero ao lado do 216, que fica 2160. E do ladinho do quociente, que é o 2, nós vamos colocar uma vírgula, beleza? E agora 2160 dividido para 400. Nós vamos pensar em um número que é multiplicado por 400, é próximo desse valor. E esse número é o 5. 5 vezes 400 vai dar 2.000, vamos subtrair. O resultado é 160, ainda continua menor. Nós vamos colocar um zero. E agora 1.600 dividido para 400, esse número, um número que multiplicado por 400 dá 1.600, vai ser o quê? 4. 4 vezes 400 vai dar exatamente 1.600, fazendo a subtração, encontramos o zero, concluímos a nossa divisão. Ou seja, 101,6 dividido para 40 é a mesma coisa que 1.016 dividido para 400, que dá 2,54 centésimos, ok? Então, o valor aproximado de uma polegada de um adulto é de aproximadamente 2,54 centímetros, ok? Indo agora para a situação 3, diz o seguinte: Igor dividiu 6,4 litros de suco de laranja entre 4 pessoas. Quantos litros cada pessoa recebeu? Então, se ele pegou o total e dividiu para 4 pessoas, 6,4 dividido para 4. Como é que a gente vai fazer essa divisão? Igualar as casas decimais. Então, ao lado do 4, que não tem nenhuma casa, nós vamos colocar um zero e uma vírgula. Na outra linha, nós vamos reescrever esses números agora sem considerar a vírgula. Esquece a vírgula, ok? Então, nós vamos ter 64 dividido para 40. E agora nós vamos pensar em um número que multiplicado por 40 é próximo ou igual a 64. Vamos testando. 1 vezes 40 dá 40, 2 vezes 40 dá 80, passou, não pode passar. Então, nós vamos multiplicar por 1. 1 vezes 40, 40. Fazendo essa subtração de 64 menos 40, nós vamos ter 24, beleza? 24 dividido para 40. Perceba que 24 ele é menor que 40. Então, nós vamos acrescentar um zero ao lado do 24, beleza? E do lado do 1, uma vírgula, beleza? E agora 240 dividido para 40. Um número que multiplicado por 40 é próximo ou igual a 240 é o 6. 6 vezes 40 dá exatamente 240. Fazendo essa subtração, o resultado será 0. Concluímos a nossa divisão. Então, 6,4 dividido para 4 é a mesma coisa que dividir 64 para 40, que vai dar 1,6. Ou seja, cada pessoa recebeu 1,6 litros de suco de laranja. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, situação 4. Pedro recebeu R$ 1.225 por 100 horas de trabalho. Quanto ele recebeu por hora de trabalho? Então, nós temos que fazer uma divisão de 1.225 por 100. E nós vimos lá na última aula que para dividir por 100 é bem simples. Nós vamos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, observe que em 1.225 a vírgula está no finalzinho desse número, do lado do 5. Então, nós vamos deslocar a vírgula 2 casas, ou seja, 2 números para a esquerda. Então, 1.225 dividido para 100, deslocando 2 casas para a esquerda, nós vamos ter o quê? 12,25 centésimos. Ou seja, ele recebeu por cada hora de trabalho R$ 12,25. Beleza? Então, nós vimos nesta aula, pessoal,
situações envolvendo divisões com decimais finitos. Então não precisa pirar o cabeção, basta lembrar que para dividir números com vírgula, esquece a vírgula, você vai igualar, desculpa, as casas decimais e depois esquecer e fazer a divisão normalmente, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar o portal Eduque da Secretaria de Educação e até a nossa próxima aula. Tchau!